Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Richard e quero meditar um pouquinho da palavra de Deus com você. Vamos ler em João capítulo 14, verso 15 em diante. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver e nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quero meditar com você em detalhes importantes desse trecho da palavra de Deus, que te levarão a refletir em que condição você está vivendo. Em que condição está a tua vida com Deus neste momento? Veja que Jesus está dizendo aos seus discípulos: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mandamento tem a ver com ordens, tem a ver com desígnios, direcionamento. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Você não pode dizer que ama a Deus se não obedece. Você não pode dizer que vai morar com Deus no céu se não obedece a Deus. Todo mundo quer morar no céu. Quando alguém morre, todo mundo diz Deus o tenha. Será? Todo mundo que espera um dia estar, quem sabe quando morrer, estar nos braços de Deus. Porém não faz nada por onde. Não cumpre o que Jesus falou. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E aqui neste momento ele promete aos seus discípulos que ele não deixaria eles sozinhos. Ele promete aos seus discípulos que ele pediria ao Pai, ele rogaria ao Pai, ele rogaria a Deus, e Deus enviaria o Consolador, o Auxiliador, que é o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? É o Espírito da Verdade. Tem pessoas brincando com o Espírito Santo, porém, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Você às vezes pode ter pensado, o meu espírito, você já pensou às vezes assim, o meu espírito? Você já pensou o espírito de alguém? Você já pensou se algum espírito te aparece? Um dia você deve ter pensado assim. O Espírito que a Bíblia está falando aqui é o Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade é o Espírito do que é a verdade, o caminho e a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Jesus está dizendo, o meu próprio Espírito voltará enviado por meu Pai e entrará em vocês. Aqui ele está dizendo, o mundo não pode conhecer o meu Espírito. O mundo não conhece, não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis e Ele está com vocês. Quem é que estava com eles? O Espírito de Deus, que era Jesus, estava com eles. Porém Ele disse, depois vocês vão ter Ele dentro de vocês.
quero te levar a meditar como está o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, dentro de você neste momento. Você tem percebido que ao recebê-lo com seu coração, você tem que respeitá-lo, obedecê-lo, sujeitar-se a ele, meditar nele, falar com ele, se comunicar com ele, orar a ele, ouvi-lo falar através da sua palavra. Percebe? O Espírito de Deus, que é o Espírito do seu Filho amado Jesus, que é o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele precisa estar agindo em nós. Aqui ele estava com os discípulos, porém agora ele está em nós. E em outro trecho da palavra de Deus diz assim: os pecados que o homem cometer têm perdão, porém o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem sabe você tenha esquecido disso e brincado com o Espírito Santo, brincado com os dons do Espírito Santo, se desleixado com os dons do Espírito Santo, abandonado a busca dos dons do Espírito Santo, que nada mais e nada menos são ferramentas para a tua própria vitória, porque os dons são presentes, são armas, são ferramentas espirituais, para que você possa usá-las no combate contra o mal, no combate contra o pecado. Quem sabe hoje você estava se perguntando: quando é que eu vou parar de pecar? Quando que eu vou parar de fraquejar? Quando que eu vou parar de errar? Peço perdão todos os dias, porém no outro dia continuo pecando. Querido, eu quero te dizer, te falta buscar os dons do Espírito Santo, pois os dons do Espírito Santo, o mais simples deles, o mais comum entre nós, é o dom de orar em línguas, o batismo com o Espírito Santo. É o principal, é o primeiro, é o mais essencial na edificação do teu espírito. A partir daí os dons virão para, além de sua própria edificação, virão para edificar a outras pessoas. Mas você tem que entender, é necessário ser edificado primeiro para poder edificar. Para isso você precisa do Espírito Santo, morando em você, impactando você e marcando e selando você. E você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Recebendo o batismo com o Espírito Santo, você vai poder usar essa ferramenta para edificar-se. Construir uma edificação de proteção a você. Orando em línguas em todo o tempo. Nessa hora eu quero te dizer, desde esse princípio que Jesus estabeleceu aqui, desde essa dica que ele deu aos seus discípulos, que ele ia embora, porém ele enviaria o Espírito Santo, e que eles não esquecessem, guardassem em seu coração isso. A partir desse momento, Jesus começa a direcionar os discípulos a terem essa comunhão com o Espírito Santo. E logo após que ele foi, no dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo e enche a casa. E cada um foi selado com línguas repartidas como de fogo. E cada um falava. E essas línguas estranhas que a Bíblia fala, nada mais e nada menos é que uma ferramenta de Deus para mim e para você, para que possamos ser edificados, para que tenhamos comunhão com Deus, conexão direta a Deus. Paulo fala: quem
fala em línguas, fala a Deus. Quando você fala em línguas, você fala a Deus. Te convido a pensar, a meditar na palavra de Deus e começar a pôr em prática, a obedecer isso que Jesus está falando. E edificar a sua vida espiritual, para que você possa desfrutar de uma vida de santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E nessa noite, ou que nesse dia, ou nessa tarde que você esteja me vendo, você possa buscar na palavra de Deus o caminho desse aprendizado, o caminho desse conhecimento de Deus, que está revelado aqui na palavra de Deus. Aqui é o princípio, aqui é onde Jesus está dando o começo, o start aos discípulos. Porém, no decorrer da palavra de Deus, em Atos capítulo 2, antes dele subir ao céu, Atos 2, eles recebem o Espírito Santo, e no decorrer, os apóstolos sendo usados pelo Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, batizando as pessoas nas águas e no Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, é para que isso funcione até hoje, em mim e em você. Isso deve funcionar. Você não pode ser batizado um dia e abandonar a oração no Espírito. Você deve continuar orando no Espírito em todo o tempo. Confira isso em Efésios, confira isso em Judas, verso 20, orando no Espírito em todo o tempo. Se você é batizado e não ora em todo o tempo, está te faltando conhecimento da palavra. Está te faltando prática da palavra. Quem sabe agora você descobriu, mas você vai precisar praticar. E lembre-se disso, a tua carne não vai querer que você pratique. As tuas vontades não vão querer que você pratique. Porém, eu te convido, vença a sua carne e vença a sua vontade, pois será tremendo na sua vida. Eu estou te falando de algo que eu experimentei, que eu aprendi na palavra de Deus. Foi-me revelada essa verdade e eu corri atrás. E pude desfrutar de uma transformação radical no meu interior, feita pelo Espírito Santo, pela edificação espiritual, pela oração em línguas. Deus te abençoe. Continuaremos conversando sobre a palavra de Deus. Creio que continuaremos aprendendo mais de Deus a cada dia. E na oportunidade seguinte, creio que poderei te levar mais a fundo a esse conhecimento tão maravilhoso de poder viver uma vida cheia do Espírito Santo, um andar no Espírito. Deus te abençoe. Que estranha condição, situação estou.